Olá, bem-vindos ao canal de viagens. Hoje é o nosso terceiro e último dia no Rio e resolvemos fazer um passeio em Petrópolis, na Serra Fluminense. Será um passeio bate e volta. Saímos agora às 8 da manhã e voltaremos por volta das 8 da noite. E como falei em um vídeo anterior, por onde andamos no Rio tem um cartão postal. Nosso tour agora para Petrópolis. Este tour nós reservamos diretamente com o hotel. O custo dele foi R$180 por pessoa. E a primeira parada é aqui, da Casa do Alemão, que é o restaurante. Vamos lá conhecer. Neste tour estão incluídos o transporte, o guia e todos os ingressos. O trajeto de Copacabana até Petrópolis tem duração de mais ou menos 1h30. No caminho, o guia vai explicando a história de Petrópolis e da família real brasileira. Nossa primeira parada foi rápida, apenas para fotos panorâmicas no Palácio da Quitandinha. Este palácio foi construído em 1941 para ser o maior hotel-cassino da América do Sul. Recebeu celebridades como Walt Disney e Carmen Miranda. Atualmente é um misto de condomínio de luxo e centro cultural. E a essa cidade ele vai dar o nome de Petrópolis. Olha, cidade perto de Pedro, cidade de Pedro. E ele vai fazer isso com a ajuda de imigrantes. Petrópolis é conhecida como a Cidade Imperial. É a cidade mais populosa da região serrana fluminense e é a cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro e a sexta mais segura do Brasil. Devido a seu clima ameno, foi escolhida por Dom Pedro II para ser o seu refúgio no verão e se esconder do forte calor do Rio de Janeiro. Nossa segunda parada foi no Palácio Imperial, a principal atração da cidade, e infelizmente a única que não pode ser filmada ou fotografada. O palácio foi construído em 1847 para ser o Palácio de Verão de Dom Pedro II. Durante o verão, a cidade tornava-se a capital do Império do Brasil, com a mudança de toda a corte. O acervo do museu é constituído por peças ligadas à monarquia brasileira, como móveis, obras de artes e objetos pessoais. As peças mais importantes são as joias imperiais, como a coroa de Dom Pedro II, o colar de ametista da Marquesa de Santos e tem também a pena dourada usada pela Princesa Isabel para assinar a Lei Áurea, que foi adquirida pelo museu em 2006 por R$500 mil. Vamos conhecer agora a Catedral de São Pedro de Alcântara. Estão enterrados aqui os corpos de Dom Pedro II e sua esposa, e também da Princesa Isabel e seu marido.
Catedral de Petrópolis começou a ser construída em 1884 em estilo neogótico, mas devido a diversos problemas como a proclamação da República, a catedral só foi finalizada em 1969. Em 1920 foi anulado o decreto que bania a família real. Então, em 1921, os restos mortais de Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina foram trazidos de Lisboa para o Rio de Janeiro. Em 1925, eles foram transferidos para a sacristia da Catedral de Petrópolis. Em 1939, o presidente Getúlio Vargas inaugurou o Mausoléu Imperial, onde o imperador e a imperatriz estão até hoje. Em 1971, também foram sepultados no mausoléu a princesa Isabel e seu marido, o conde de An. Este daqui é o Palácio de Cristal. Ele foi um presente do conde para sua esposa, a princesa Isabel. Hoje está tendo uma feira de Natal aqui. O Palácio de Cristal é inspirado no Palácio de Cristal de Londres e no Palácio de Cristal do Porto. O palácio foi construído em 1884 e foi um presente do conde para a princesa Isabel, para que ela pudesse cultivar suas hortaliças. Agora vai começar o nosso tour na cervejaria Boêmia. Os ingressos já estão incluídos no pacote do nosso passeio e ainda há degustações de 3 cervejas em um copo de brinde. O tour começa a partir da história da cerveja, que existe desde o começo das primeiras civilizações humanas. Depois passamos pela história da cervejaria, que se junta à história de Petrópolis, e é uma visita autoguiada. A cervejaria foi fundada em 1853 pelo alemão Henrique Kramer e teve a primeira cerveja Pilsen produzida no Brasil. Passamos pela antiga fábrica, onde conhecemos todo o processo de fabricação da cerveja. Não vimos a cerveja sendo produzida, vimos apenas como é feito o processo. O passeio é interessante. Temos 3 degustações de cerveja, mas senti falta de um guia. Eu achei que era muita informação para ser lida, e com o guia explicando eu acho que seria muito mais enriquecedor. Mas no final das contas o passeio vale muito a pena. E a cerveja é maravilhosa, eu sou fã.
próxima parada é apenas para fotos, e é na Casa de Santos Dumont. Não há tempo para entrar e conhecer o museu, que foi a residência de verão de Santos Dumont, o pai da aviação brasileira. E para finalizar o nosso dia em Petrópolis, vamos tomar um chocolate quentinho. Apesar de ser verão, o clima na cidade é bem ameno e o chocolate caiu muito bem. Continue acompanhando o canal. Em breve teremos novos vídeos aqui no Brasil e no mundo. Até o próximo vídeo. Tchau!